Olá! Bem-vindo ao podcast Páginas do Céu, a sua dose de reflexão cristã. Hoje a gente vai mergulhar numa história, assim, marcante do Antigo Testamento. A de Neemias, uma figura que ensina tanto, né, sobre como a fé e a ação juntas podem reconstruir, não só muros, mas vidas, comunidades inteiras. Exatamente. É uma análise fascinante. Vamos ver como Neemias, que era copeiro do rei Artaxerxes lá na Pérsia, uma posição de confiança, respondeu a um chamado para restaurar Jerusalém. A cidade estava, assim, em ruínas depois do exílio babilônico, sabe? Muros no chão, povo desanimado. Uma situação terrível. Terrível. Então é uma história sobre liderança, sobre fé e, claro, sobre superar desafios enormes. E essa jornada começa lá em Suzã, né? Com Neemias recebendo notícias assim péssimas de Jerusalém. Como é que ele reagiu? Qual foi a primeira coisa que ele fez? Não saiu correndo para resolver? Imagino. De jeito nenhum. A primeira reação dele foi: é profundamente espiritual. E muito humana também. O texto bíblico fala que ele sentou, chorou, lamentou por dias, jejuou e orou. Nossa, Veja bem, antes de pensar em qualquer plano, antes mesmo de sonhar em pedir algo para o rei, ele buscou a Deus, confessou pecados, os do povo, os próprios, clamou por misericórdia. Isso, para mim, estabelece toda a base do que vem depois, sabe? faz todo sentido, a oração primeiro. Sim, e não foi uma oração qualquer. Foi um diálogo profundo, reconhecendo quem Deus era e a condição real do povo. E essa conexão forte com Deus deu coragem para ele agir, né? Porque mesmo com medo, ele vai lá e apresenta a situação para o rei Artaxerxes. Exato. E o impressionante é que o rei não só permite a ida dele, mas concede recursos, cartas de recomendação. Parece que a oração realmente preparou o caminho, né? Com certeza. Mostra essa combinação de fé e, tipo, sabedoria prática. E quando ele chega em Jerusalém, Neemias demonstra muita prudência. Ah, ele não chegou falando para todo mundo o que ia fazer. Não. Primeiro ele fez uma inspeção, secreta, à noite, para ver com os próprios olhos a situação dos muros. Só depois de entender a dimensão do estrago é que ele reúne os líderes, o povo. Entendi. Aí sim, ele inspira todo mundo. Não só com a visão do projeto, mas contando como Deus já tinha abençoado a conversa com o rei. E aquela frase dele é poderosa: levantemo-nos e edifiquemos. Une todo mundo no propósito. E a reconstrução em si, nossa, é um feito notável de organização. O capítulo 3 detalha isso, né? Cada família, cada grupo trabalhando num pedaço específico do muro, uma mobilização incrível. Uma verdadeira força-tarefa comunitária. Mas, claro, a oposição não demorou para aparecer. Ah, sim. Sempre aparece, né? Sambalate, Tobias, Gesem. Primeiro zombaram. Ah, essa raposa derruba esse muro. Coisas assim. Depois, quando viram que o negócio estava andando, conspiraram para atacar. Que perigo! E a resposta de Neemias? Dupla, sempre. Primeiro, oração. Ouve ao nosso Deus, ele entrega a afronta para Deus. Mas não fica só nisso. Ação prática. Armou os trabalhadores, organizou a defesa. Metade construindo, metade vigiando, né? Exatamente. Uma lição tremenda sobre vigilância e fé ativa. Não é só orar, nem só agir. É as duas coisas juntas. E olha só, os desafios não eram só externos, né? Neemias também teve que lidar com injustiça social dentro da própria comunidade. Pois é, isso é muito forte no livro. Capítulo 5 mostra isso. Ricos explorando os mais pobres, cobrando juros absurdos em plena crise. Puxa, e como ele lidou com isso? Isso mostra a grandeza do líder. Neemias não varreu para debaixo do tapete. Ele confrontou diretamente os nobres e os magistrados. Exigiu restituição e, mais importante, deu o exemplo. Ele mesmo, como governador, abriu mão do seu sustento para não pesar sobre o povo. Que atitude! Mostra que a restauração de verdade não era só levantar pedra, era construir uma comunidade justa, temente a Deus. E apesar de tudo, né? Das tentativas de distraí-lo, de enganá-lo para sair da obra, Neemias permaneceu focado. Aquela resposta dele é clássica: estou fazendo uma grande obra e não posso parar. Exato, uma determinação incrível. E o resultado? O muro foi concluído. E em quanto tempo?
52 dias. Impressionante, né? Um tempo recorde. E o texto diz que até os inimigos reconheceram que aquilo tinha o dedo de Deus. Mas a obra não parou aí, né? O muro estava de pé, mas Neemias sabia que faltava algo. Fundamental. A restauração espiritual. Muros físicos sozinhos não sustentam um povo. Aí entra Esdras, o sacerdote, com a leitura da lei, lá no capítulo 8. Um momento muito emocionante. Poderosíssimo. O povo ouve a palavra de Deus, talvez pela primeira vez para muitos ali, de forma tão clara, entende onde erraram e o resultado é choro, arrependimento genuíno. E é nesse contexto que surge aquela frase tão conhecida: a alegria do Senhor é a vossa força. Isso. Não é uma alegria superficial, tipo oba-oba, é uma força que vem desse lugar de arrependimento, de reencontro com Deus e sua vontade. E isso levou eles a renovarem a aliança com Deus, né? Um compromisso coletivo. Sim, os capítulos 9 e 10 detalham essa confissão e renovação da aliança. Um marco. Mas a história não acaba num final feliz e pronto, né? De jeito nenhum. A vida real não é assim. Neemias precisou ser vigilante. Anos depois, ele volta a Jerusalém e encontra problemas que tinham ressurgido. Ah, não. Quais? Templo sendo negligenciado, gente desrespeitando o sábado de novo, casamentos mistos que comprometiam a fé. O capítulo 13 mostra isso. E Neemias age de novo, com firmeza para corrigir. Então, a restauração exige manutenção constante. Exatamente. Não é um evento único. É um processo contínuo de vigilância e compromisso. Puxa, que jornada incrível a de Neemias. As lições são muitas, né? A força da oração como ponto de partida sempre. Liderança com propósito, com coragem. Perseverança contra a oposição, tanto de fora quanto de dentro. A importância da justiça social, não dá para separar isso da fé. E a centralidade da palavra de Deus em tudo. E, talvez o mais fundo de tudo, que a verdadeira força, essa capacidade de reconstruir, de perseverar, ela vem da alegria no Senhor, mesmo no meio da dificuldade. A reconstrução externa, no fim, era um reflexo de uma reconstrução muito mais necessária, a interna, a espiritual. Fica então a reflexão pra gente, né? Que muros hoje nas nossas vidas, nas nossas comunidades, talvez estejam precisando de reconstrução. E como a gente pode, quem sabe, inspirado por Neemias, começar buscando a Deus de verdade e seguir com ação, com coragem, com perseverança, sabendo que é a alegria dele que vai nos fortalecer nesse caminho. Obrigado por nos seguir, se inscreva em nosso canal e até o próximo episódio.